Revista Justiça. Debate. Revista Debate, que tem como tema o Dia Internacional da Síndrome de Down, que será lembrado amanhã, no próximo sábado, dia 21 de março. As ações comemorativas sobre essa data foram canceladas devido ao novo coronavírus. E até por esse fato, o novo coronavírus, que nós estamos fazendo esse debate hoje por telefone. Nossos convidados estarão participando por telefone. Por enquanto, temos a participação do presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Antônio Carlos Sestaro. Antônio Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Inclusive, estamos aguardando o contato com os nossos próximos convidados e daqui a pouquinho, então, teremos a participação, por exemplo, da Cleo Bon, ela que é presidente da Associação DF Down. Conseguimos o contato com ela agora, neste momento, então. Cleo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Já estou também com o Antônio Carlos Sestaro, da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. E eu estava conversando com a Cleo, marcando essa entrevista, e achei ela assim bem triste devido à situação que estamos passando hoje, né, Cleo? Porque os eventos hoje foram então adiados. Sim, Sérgio. Infelizmente, né, pelo que passamos no país, no mundo, os nossos eventos tiveram que ser adiados, mas adiados. Nós faremos, sim, em Brasília, a Caminha Down. É uma caminhada tradicional que nós já estamos no 6º ano, no Parque da Cidade, onde a gente leva mais de 1.000 pessoas, além das famílias, das pessoas com síndrome de Down, os amigos, né? A sociedade como um todo. A gente procura conversar com as pessoas no parque sobre as nossas lutas, né? Sobre as nossas vitórias, o que estamos conseguindo avançar na inclusão. E esse ano, infelizmente, precisamos adiar, mas está na pauta e ela vai acontecer. E bem como várias outras atividades nas escolas, palestras que a gente tinha sido convidado, nos shoppings da cidade, né? Exposições de fotografia, desfiles inclusivos, né? Com outras deficiências, inclusive, porque a gente não faz só com a síndrome de Down, mas a gente vai retomar essa pauta com certeza em breve. E Antônio Carlos Sestaro, como a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down vem trabalhando e quais os principais obstáculos que precisam ser superados? Então, Sérgio, a Cleo, né? A Cleo é nossa diretora de comunicação na Federação, né? Bom dia, Cleo. Bom, a Federação ela vem trabalhando desde a sua fundação há 25 anos, né? Pelo respeito aos direitos das pessoas com síndrome de Down, principalmente pela inclusão dessas pessoas em todos os segmentos. E nós acreditamos que é pela educação que a gente consegue mudar uma sociedade. Então, a Federação atua muito na área da educação para que as nossas crianças possam ser incluídas na escola desde a sua primeira idade, né? Esse é um grande desafio que a Federação enfrenta há 25 anos. Avançamos muito com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, de 2008, e a própria Lei Brasileira da Inclusão de 2015. Avançamos muito, mas estamos sempre atentos, Sérgio, porque o risco de retrocessos, ele ocorre quase que diariamente, por incrível que pareça, né? Então, a Federação luta para que não ocorra nenhum retrocesso e que o direito das pessoas com síndrome de Down e qualquer outra deficiência seja garantido, estando principalmente na escola, em todos os ambientes do trabalho, na sociedade como um todo. Cleo, o Antônio disse algo sobre risco de retrocesso. Quais riscos são esses retrocessos? Então, nós estamos vivenciando uma situação em que o Ministério da Educação discute a volta aos centros especializados de ensino. Nós tínhamos avançado no Plano Nacional de Educação, no plano da educação inclusiva, na perspectiva da educação inclusiva, que foi um programa criado em 2008, com validade para 10 anos, que era o Plano Nacional, que ele precisava ser revisto em 10 anos. E o que os técnicos têm apontado é que o termo que se usa é que não está dando certo. Nós consideramos que 10 anos é muito pouco para quem até
bem pouco tempo as pessoas com deficiência não saíam de casa. Então é muito pouco para você considerar que uma política não está dando certo em 10 anos, né? Nós estamos construindo junto com a sociedade, junto com as escolas, com os profissionais, para a gente conseguir fazer essa inclusão das pessoas com deficiência. E tem dado certo, sim. Nós, como representantes das instituições, como familiares, podemos dizer que está dando certo. Nós temos vários casos no Brasil, sendo divulgados todos os dias, que as pessoas estão avançando, que estão chegando no ensino superior. Nós temos perto de 100 pessoas no Brasil com deficiência intelectual que já conseguiram terminar a faculdade, que estão indo para o mercado de trabalho, às vezes no emprego apoiado, que nós defendemos que, se não houver as condições para que essas vagas sejam ocupadas automaticamente na saída da escola para o mercado de trabalho, que haja um reforço profissional. E é possível, sim. Todos os dias a gente tem visto essas experiências e aqui no Distrito Federal estamos trabalhando para que isso aconteça. E, Antônio Carlos, ainda aprofundando nesta questão do retrocesso, o que querem? Querem que volte o ensino para as pessoas com Down sejam feitas em salas específicas, que não haja esta interação social? A Cléo já explicou bem para nós, mas eu gostaria de nos aprofundar mais. A intenção, então, dessas pessoas que querem voltar no passado colocar as pessoas com síndrome de Down em salas separadas das outras, é isso? É isso, Sérgio. Esse é um retrocesso de 30 anos, no mínimo, né? Porque, como a Cléo disse, 10 anos foi muito pouco. E estão considerando apenas as crianças e não o modelo do ensino, né? A convenção vem para dizer que, na verdade, a deficiência não está na pessoa, está na interação com o meio. Então, essa colocação de voltar salas especiais, escolas especiais, é um retrocesso, porque vai considerar a deficiência como forma de incluir a pessoa ou não. Então, isso é um retrocesso que nós não vamos permitir, Sérgio. A federação está atenta, como eu falei, tem jovens, a Cléo comentou, no Brasil. O meu filho tem 30 anos, é formado no ensino superior, vai casar esse ano. Então, o que nós queremos é que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades que muitos jovens tiveram com a educação inclusiva. Então, faltar às salas pela deficiência, para nós, é um retrocesso e agride os direitos humanos, porque tira a dignidade dessa pessoa estar na mesma sociedade de todos. Cléo, ainda seguindo nesse caminho, quem é responsável por essa tentativa de fazer esse retrocesso, de trazer as pessoas com síndrome de Down para salas e escolas só delas, exclusivas, sem essa integração social? Essa é uma política publicada pelo MEC, né? E que ela poderia vir através de um decreto do presidente da República, poderia ser por força de uma legislação do próprio Ministério. Mas a área que discute isso é uma Secretaria de Educação Inclusiva do Ministério da Educação. Eu ouvi mal o meu colega Antônio Sestaro, eu não sei se ele falou sobre os benefícios da inclusão, Sérgio. Posso complementar? Por favor, complemente. Então, nós defendemos a inclusão porque já existem estudos que comprovam que a inclusão, os nossos filhos, as pessoas com deficiência intelectual, elas desenvolvem na interação com o meio, na observação, na convivência, fazendo as atividades junto com os demais. E quando nós buscamos isso, não é só para os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa luta, né, para incluir na escola. Esse benefício vem para toda a comunidade, porque nós vamos ter pessoas mais solidárias, nós vamos crescer no respeito como um todo, né? Esses colegas, esses outros alunos aprendem muito na convivência com os nossos filhos, de uma forma diferenciada também de aprender. Eles têm muito a ensinar para os outros. Antônio Carlos, conseguiu acompanhar a Cléo? Perfeitamente, muito bem observado esse ponto da Cléo, de que a inclusão é um benefício para todos, é um benefício para toda a sociedade. Nós teremos, com certeza, um futuro de adultos muito mais humanos, sem preconceitos,
do que eu, por exemplo, que fui cerceado de estudar com uma pessoa com deficiência, entendeu? Muito bem colocado pela CREL. Cléo, ainda seguindo nesse... Pois não. Só lembrando, viu, Sérgio e Cléo, nesse mês de março, como membro do CONAD, que é o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, a federação pediu ao MEC que fosse ao CONAD na reunião do dia 4 para que ela apresentasse essa proposta de alteração. E o MEC, infelizmente, não foi apresentar essa proposta, porque nós queríamos, dentro do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, ouvir qual é essa proposta oficialmente, porque a gente sabe que tem um decreto, sabe que tem, através de vários vídeos, né, do pessoal dessa Secretaria Especial do MEC, apontando essa alteração, mas nós queremos ouvir oficialmente no CONAD. Infelizmente o MEC não foi apresentar, foi representante falar de outros trabalhos, mas não dessa proposta de alteração, infelizmente. E Cléo, o que o MEC alega para voltar ao sistema tradicional de ensino, que é essa educação bem separada? Nós estamos apresentando dificuldades, e tudo que é novo vai ter, né? Para quem não saía de casa, que foi o termo que eu usei há pouco, nós caminhamos bastante, e nós precisamos unir forças. Não é um processo fácil, né? Porque existem várias adaptações a serem feitas. Da parte arquitetônica, eu estou falando de todas as deficiências, né? Mesmo que a gente seja representante da síndrome de Down, nós estamos falando da deficiência como um todo, para incluir na escola. Então tem adaptação física, existe adaptação curricular, a grade para as pessoas com deficiência, ela tem que ser trabalhada. É a mesma disciplina, a mesma matéria, o mesmo conteúdo que está sendo passado para outro aluno, ele vai ser passado para o nosso, mas de uma outra forma. Então, tudo isso tem custos envolvidos, tem estudos, não é uma coisa fácil, mexe com todos. Os professores vão precisar estudar mais, vão precisar se capacitar, mas existem muitos cursos no Brasil, hoje existe especialização na educação inclusiva, então nós estamos caminhando. Não é na mesma velocidade que se espera de um outro ensino formal, mas nós estamos caminhando e nós defendemos que é possível sim. Está aí as respostas e existem os estudos de que isso faz bem para todos. Volta a falar do que o Antônio Carlos falou aí, da questão do preconceito, que é a nossa luta maior. O preconceito está em todos os espaços, está nas escolas, sim, nos outros pais, né, das crianças neurotípicas, às vezes passando isso para as crianças. Volta e meia acontece os casos de exclusão que nós ficamos sabendo, às vezes a própria federação, a associação tem que emitir nota, fazer ato para que a gente corrija o que acontece na questão do preconceito de um aluno ficar fora de uma atividade, como aqui em Brasília nós tivemos o caso de uma menina que ficou fora da apresentação do balé. A escola alegou que só iam se apresentar os maiores. Quem eram os maiores se era a turma dela, que ela estava no balé durante o semestre e quando chegou o final do ano ela não pôde participar. Aí a escola falou, ela vai participar da apresentação final, ela pode vir pronta, mas não no balé, em outra apresentação geral. Nem na geral ela foi convocada e essa criança assistiu tudo isso de frente para o palco. Nós nos organizamos e promovemos num shopping em Brasília uma apresentação para que essa criança pudesse participar do balé. E com professora voluntária e com grupo de crianças com e sem deficiência, nós fizemos uma apresentação para que essa criança participasse e ela dançou lindamente o balé. Uma valsa que ela nem conhecia a professora e os colegas. Então é possível sim, existe a forma de trabalhar, precisamos buscar as ferramentas, precisamos nos qualificar e é possível. Nós somos 1/4 da população, a cada 4 pessoas tem uma pessoa com deficiência, então nós precisamos incluí-los. Que sociedade nós queremos? Uma sociedade atrasada ou uma sociedade evoluída? Eles são pessoas, eles têm direitos segundo a Constituição, começando pela Constituição Federal,
nós queremos que eles estejam em todos os espaços, começando pela escola, sim, porque se ele não tiver educação formal, como é que ele vai estar no mercado de trabalho, como é que ele vai formar uma família, casar, ter filhos e ser feliz. Antônio Carlos Sestaro, estamos ouvindo essas declarações da CLEL sobre preconceito. E você, como preside uma federação, existem estados mais difíceis, estados mais preconceituosos à síndrome de Down? Existe. Por incrível que pareça, nós temos o estado do Paraná, por exemplo, é um estado que a gente está sempre tendo notícias e ações preconceituosas. Então, outros estados nem tanto, né? A sociedade como um todo, como a Cléo diz, ela é muito nova, essa inclusão. Então, a sociedade como um todo está reagindo, e reagindo positivamente, né? Mas, infelizmente, eu digo o estado do Paraná, porque vários temas têm surgido lá, de escolas especiais, de aumento, e leis específicas discriminando, né? Então, infelizmente, é o estado que a gente, assim, se incomoda no sentido de estar sempre buscando que não o retrocesso, respeite as pessoas com síndrome de Down, cumpram a convenção, cumpram a Constituição e a Lei Brasileira de Inclusão, né? Como a Cléo falou também, é importante citar que essa questão de análise de alteração pelo MEC praticamente imputam apenas as crianças com deficiência, né, as dificuldades pelo seu avanço ou não. Então, há que se rever também a questão do ensino, do modo, do método de ensinar, né? Eu fazia palestras para professores e eu brincava com eles que eles sempre argumentam a dificuldade da aprendizagem, né? E eu questionava eles, vocês já se perguntaram sobre a dificuldade da ensinagem? Então, quando se propõe esse retrocesso, está, na verdade, imputando às crianças com deficiência toda a responsabilidade por esse, entre aspas, chamado insucesso da inclusão. E isso nós não aceitamos, Sérgio. Cléo, temos aqui o avanço das leis a favor das crianças, das pessoas com autismo. Não seria algo semelhante, importante também para quem tem a síndrome de Down? Na verdade, Sérgio, a legislação, nós passamos muitos anos discutindo a Lei Brasileira de Inclusão. Ela é uma ferramenta completa, para atender todas as deficiências e o autismo está incluído. Nós, como representantes das famílias das pessoas com síndrome de Down, gostaríamos de somar e não fazer essa divisão de atender uma deficiência ou outra. As nossas lutas são muito parecidas. Elas, na questão da escola, a educação, a saúde, nós precisamos lutar para as mesmas conquistas de direitos. E a legislação, a Lei Brasileira de Inclusão prevê tudo isso. Então, assim, seria importante a gente juntar forças e conseguir crescer juntos. A legislação do autismo, que teve recente, foi a questão da emissão de uma carteira para o autista, dizendo que isso iria facilitar o acesso aos benefícios, aos seus direitos. Mas existe uma carteira nacional de identificação, o nosso RG, o registro profissional, o registro geral, que é a carteira de identidade, ela tem previsão já legal de que se a pessoa quiser indicar a deficiência, né, a família quiser fazer isso, já pode fazê-lo. Várias unidades da federação já estão emitindo a carteira nesse sentido. Nós, como representantes da associação e da federação, o meu colega Antônio Sestaro, que está aí, defendemos que não há necessidade disso, de que os nossos filhos levem mais uma marca. Não há necessidade de você colocar numa carteira o portador da síndrome de Down, que até bem pouco tempo esse termo era usado, né? E hoje está em desuso. Mas a gente vem evoluindo e temos o laudo, nós temos o exame que vai dizer que nós podemos nos apresentar nos espaços e ter a preferência. Então a gente ficou um pouco em contradição com essa questão da legislação com relação a essa carteira dos autistas.
Eu queria complementar a fala que o Sestaro fez com relação ao preconceito ser maior ou menor em alguns estados, e aí incluir a questão da escola, que é para nós e para os autistas também, a questão do Paraná, a questão do Rio Grande do Sul, os estados do Sul, a gente percebe e vê as notícias de maior dificuldade nessa questão da inclusão. No Rio Grande do Sul já existe escola para pessoa com deficiência, uma escola construída com espaço longe da cidade para que as pessoas com deficiência sejam levadas para esse local. Um atraso total. No Paraná, isso que o Sestaro citou, hoje existem 400 centros especializados em APAES credenciadas para serem escola. Nós não temos nada contra as APAES. Quando não tínhamos a inclusão nas escolas, em legislação, quem acolheu os nossos filhos foi as APAES. Mas nós evoluímos. Nós achamos que eles devem ir para a escola segundo a Constituição, segundo a Lei Brasileira da Inclusão, segundo a Convenção da ONU. Escola é escola. Eles devem estar incluídos. E no outro turno, se a família quiser, que ele vá para a PAI aprender uma atividade, se ele quiser se capacitar para o mercado de trabalho, se ele quiser fazer alguma atividade lúdica, alguma questão de aprender a tocar um instrumento. Mas isso é no contraturno, escola, que as coisas não se confundam. E o Paraná continua a injetar recursos, inclusive altos, nesses centros especializados e nas APAES, dizendo que a escola não dá certo. A criança vai, estuda o primeiro ano, não está dando certo, manda para a PAI. E nós defendemos que esse dinheiro seja aplicado na inclusão. Nessa novidade, nisso que está acontecendo sim, que as pessoas estão sendo incluídas, estão conseguindo se desenvolver e estão conseguindo se sentir melhores, serem úteis e todos saírem ganhando. Antônio Carlos, além do Paraná, assim, quais outros estados que esse trabalho é importante ser feito justamente para desmistificar, esclarecer, deixar o preconceito muito longe dessas situações? Então, a federação, a gente tem agido em todos os estados, né? Nós temos associadas nas 5 regiões do Brasil. Então, eu estive recentemente no Norte, no Nordeste, no Sul. Então, os outros estados, como a Cleo colocou, eles caminham nessa nova situação da inclusão. Estamos avançando, sim. Eu queria, Sérgio, se você me permitir, para os pais que estão nos ouvindo, que eles entendam que a inclusão é o melhor caminho para o seu filho. As dificuldades vão existir, vão com certeza existir, mas o sucesso depois, a vida adulta dessa pessoa, ela vai ser importantíssima. Então, os pais são importantes nesse processo, para eles acreditarem nos seus filhos, estarem junto com as escolas, nos momentos que a escola possa ter insegurança ou não. Então, essa questão dos pais, eu acho importante nesse momento colocar, porque é a partir dos pais que esse acreditar é importante para a escola, entendeu? Aí a escola, sim, ela vai ter que procurar o melhor caminho. Vocês falavam do autismo, nessa reunião última do CONAD, a professora Rosângela, de Florianópolis, Santa Catarina, deu vários exemplos na sala de aula dela, de crianças com autismo, em que, com uma parceria com a área médica, essa criança está evoluindo de uma coisa assim, até inacreditável por alguns profissionais. Então, é importante o acreditar. E voltando só, todos os estados, a federação está atenta. Nós temos diretores regionais nas 5 regiões do Brasil, temos associações, e a cada situação que ocorre, a federação procura agir. Infelizmente, nosso primeiro tempo já está esgotado. Eu quero agradecer a participação da Cleo Bon, ela que é presidente da Associação DFDAO. Cleo, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Suas considerações finais. Muito obrigada a você, Sérgio. Muito obrigada aos ouvintes. E lembrando e fazendo o chamamento que todos se recolham nesse momento e que lavem as mãos.
Agradeço também ao Antônio Carlos Sestaro, ele que é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Antônio, muito obrigado por estar conosco também na Rádio Justiça. Sérgio, eu que agradeço a Rádio Justiça, mando um abraço já para a Cleo. Quero dizer que após 14 anos da proposta da data do dia da Síndrome de Down, né? Após, inclusive, 9 anos reconhecido pela ONU, as comemorações do Dia Internacional da Síndrome de Down será junto às nossas famílias, né? Por uma questão de saúde mundial. Mas nós não deixaremos de, através das mídias sociais, manifestarem toda a nossa alegria por essa data comemorativa, né? Estamos num momento de saúde preocupante, mas através do Instagram, Facebook e outras mídias, nós estaremos divulgando o Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 21 de março. Agradeço você, agradeço aos ouvintes da Rádio Justiça e um bom dia a todos e, como diz a Cleo, vamos fazer uma higiene de mãos, do rosto e passar esse momento, né, Sérgio? Um momento tão delicado para a humanidade. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado aos dois. 10h36, vamos para o intervalo no Revista Debate. Na volta, vamos continuar a falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, mas depois do intervalo com duas convidadas. Até já. Revista Justiça. Debate. Vamos para o segundo tempo do Revista Debate de hoje sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que será lembrado amanhã, dia 21 de março. Infelizmente, devido a essas ações para evitar o contágio com o novo coronavírus, nossos convidados hoje estão participando pelo telefone. E nesse segundo tempo, eu converso agora com a psicóloga, mãe de uma menina com síndrome de Down, organizadora da fanpage Aos Pais com Amor e diretora também da Associação da FDAW, a doutora Lívia Borges. Doutora Lívia, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Sérgio. Olá, ouvintes. Obrigada. Também temos a participação da psicóloga e pedagoga, ela que é especialista em neuropsicologia, psicopedagogia, também com atuação em transtornos e distúrbios de aprendizagem e altas habilidades e traumas, a doutora Marli Campos. Doutora Marli, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Doutora Lívia Borges, a senhora estava até acompanhando, então, a participação anterior, né? Com a Cleo e também Sim. com o Antônio Carlos. O que podemos destacar ali que foi esclarecedor? Com relação à questão da inclusão, sabe? Essa preocupação que todos nós temos por conta da intenção de mudar aquilo que, na verdade, estava no início, e que a gente percebia o resultado, e que há estudos já comprovando o resultado, né? Então, o que a gente fala é que nós estamos aprendendo sobre a inclusão e com a inclusão. E o interessante é que a gente precisa focar isso dentro de casa, com os amigos e também, obviamente, na escola. E a gente observou isso com a nossa filha, né, procurando incluí-la em todas as atividades que eram adequadas à faixa etária dela, né? Então, para você ter uma ideia, Sérgio, nossa filha fez estimulação precoce e aos 2 anos de idade ela já foi para o ensino regular. Nós a matriculamos maternal e isso a gente percebeu assim um ganho muito grande, quer dizer, o desenvolvimento dela foi muito bom a partir do ingresso na escola regular. Então, nessa fase, Sérgio, tem uma coisa interessante também, que a gente fala sobre a importância da inclusão, é que as crianças não enxergam as diferenças. Então, naturalmente, as crianças são inclusivas. Depois, quando elas vão crescendo, elas começam a perceber as dificuldades, às vezes, das outras crianças. E aí que vem o segredo, porque conforme for a postura do adulto na escola ou em casa, essa criança vai imitar, incluindo ou segregando. Então, a gente fala assim que o preconceito, ele é aprendido, né? Então, você pode aprender também a ser inclusivo. Doutora Marli Campos, aproveitando esse gancho da doutora Lívia Borges, quando se fala nessa deficiência intelectual da síndrome de Down, como fica essa questão da inteligência até a potencialidade dessa criança que está ali crescendo, tem síndrome de Down e muitas vezes esbarra no preconceito? Certo. Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom, como amanhã será o dia, né, da síndrome de Down, na realidade, desde 2006, a Associação Internacional, né, é uma data escolhida por ser grafada, né, com o dia 21/3, né, se faz alusão à trissomia
do cromossomo 21. Então, nós temos que dar visibilidade a essas crianças mesmo, né, para que possamos fazer a diferença na vida delas. Então, a deficiência intelectual, né, do síndrome de Down. Então, na realidade, a síndrome de Down caracteriza por o desenvolvimento das funções mentais e habilidades motoras. É necessário maior investimento intelectual, cognitivo, emocional para essas crianças, né? Então, na perspectiva da inteligência, né, emocional, então, segundo Gardner, né, e é possível a gente desenvolver e observar também as inteligências mais desenvolvidas nessas crianças. Gardner fala das inteligências da área linguística, da área lógico-matemática, da área espacial, da área sinestésica, musical, interpessoal, intrapessoal e naturalista, e também a emocional, né? Então nós temos que estar atento quais inteligências que está mais desenvolvida nessas crianças com a síndrome de Down, para que possamos realmente intervir de maneira adequada e aumentar a potencialidade dela, aumentar a inteligência. Segundo a neurociência, ela coloca muito bem isso. Quanto mais estímulos nós dermos às crianças, maior a possibilidade de desenvolvimento intelectual dessas crianças. E só complementando neste ponto, esta intenção de voltar a dar educação para as crianças com síndrome de Down em salas separadas, não ter aquela inclusão social, isso pode fazer com que haja um agravamento dessa deficiência? Então, nessa perspectiva, por isso hoje, né, tem a inclusão, porque na realidade essa exclusão pode, né, ser da família, pode ser a parte social ou acadêmica. Então é necessário sim que a gente inclua, fazer a inserção dessa criança na parte acadêmica. Quanto mais inserida ele está no contexto psicossocial, na convivência dos ditos normalidades, maior a probabilidade dela se desenvolver. Então, há muita falta de orientação às famílias que têm as crianças com síndrome de Down, há falta de orientação também e capacitação dos professores e profissionais que trabalham diretamente com essas crianças. Então, a importância, sim, dela ser inserida nesse contexto. Quanto mais a convivência, maior serão os estímulos para o desenvolvimento das mesmas, né? Após o diagnóstico, a importância de acelerar, né? Quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a probabilidade desse desenvolvimento. Então, por isso a importância também do diagnóstico de forma interdisciplinar, para a intervenção necessária e assertiva com essa criança. Hoje, nós temos já o PEI, né, que é o Programa Educacional Individual, para estimular as habilidades, né, que já está intrínseca nessas crianças. Então, a inclusão hoje, ela é necessária e fundamental, principalmente para as crianças portadoras de síndrome de Down, porque elas também têm suas potencialidades. Então, é necessário que sejam estimuladas as menos desenvolvidas. Doutora Lívia Borges, por que às vezes as pessoas até ficam desconfortáveis por falar dessas diferenças e até das semelhanças de serem pais de uma criança com deficiência? A senhora pode contar um pouco para nós sobre isso? Então, Sérgio, muitas vezes falar dessas diferenças pode soar como reclamação, né? Então as pessoas ficam com medo de que pareça que elas não estão aceitando a realidade da deficiência e também que generalizem que a relação com os filhos com deficiência não traga alegria para essa maternidade ou para essa paternidade. Mas é quase como se dissesse que toda diferença fosse algo ruim, o que não é verdade. E como se a todo momento nós, pais, tivéssemos que provar que amamos nossos filhos, né? Mas isso tudo, Sérgio, é porque tem algumas pessoas que têm medo quando recebem o diagnóstico que o filho vai nascer com uma trissomia do 21, né, síndrome de Down, preferem pensar em interromper a gravidez, né, a gestação, ainda que seja legal no nosso país. Tudo isso por medo dessas tais diferenças. Mas então, Sérgio, por isso a importância de programas como o seu falando, trazendo esse tema, né, para a sociedade,
Porque falar sobre as diferenças pode parecer que a gente está incentivando negativamente as pessoas, só que não é. Muito ao contrário. Porque aí faz com que alguns pais tentem negar que essas diferenças existem. Aí o pessoal que de repente foca na exclusão e não na inclusão se apropria desse conteúdo e direciona esses pais para segregarem os seus filhos, né? Quando a gente já sabe que não é esse o modelo. E aí, ou então outros pais acabam romantizando a relação com a deficiência para justificar que é muito bom. O que também não é verdade. Eu olho assim, encaro com naturalidade que você ter um filho com deficiência ou um filho que não tem deficiência alguma, ou nenhuma deficiência visível, perceptível ou grave, né? De qualquer forma vai trazer a dualidade. A dualidade é inerente à vida, então acho mais fácil que nós, pais com crianças com deficiência, possamos compartilhar isso, que as nossas alegrias elas são reais e que as nossas tristezas também são reais. Isso não nos diferencia de outros pais, embora a gente possa ter vamos dizer, uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga financeira também de tempo com maior intensidade, né? Mas a gente tenta mostrar isso, que tanto o reconhecimento dessas diferenças quanto das semelhanças tornam esse aprendizado da maternidade, da paternidade, mais aprofundado, sabe? E isso vai acontecendo, não é como uma fórmula matemática que você aprende nos manuais ou que alguém vai te ensinar. Você vai fazendo trocas. O seu filho vai te ensinando, às vezes mais do que você pensa que ensina para o seu filho. Você vai se tornando um melhor pai, uma melhor mãe, na medida que eles se desenvolvem. Por isso, entender quais são as diferenças para você dar o atendimento necessário a elas, que a gente não pode ignorá-las. Então, assim, dourar a pílula também não torna, vamos dizer assim, aquele desenvolvimento algo natural. Não, porque eles precisam de estímulo. Por isso, voltamos à questão das salas inclusivas nas escolas regulares. Como eles se desenvolvem a partir desse convívio com as outras crianças que não são, né, não tem nenhuma síndrome. Agora, interessante também, Sérgio, é que as outras crianças também aprendem com eles. Então, a inclusão não é um favor, sabe? A gente coloca que é um direito de todos, não só dos nossos filhos que têm uma deficiência, mas de todas as crianças, de conviver com a diversidade. Porque é através disso que eles desenvolvem valores que são essenciais para a vida em sociedade. Doutora Marli Campos, temos essa questão que envolve a educação da criança com síndrome de Down, mas eu imagino a dificuldade maior ainda daquela criança de baixa renda. Como contornar isso? Pois é. Bom, na realidade é muito complicado tudo isso, porque envolve, né, a parte também tanto emocional como financeiro, né? Então, quando tem uma criança com sindrômica, é necessário um investimento maior em diversas áreas. Então, hoje, né, o Brasil, infelizmente, não está preparado ainda para estar ajudando realmente de forma necessária essas crianças. Então, é necessário um preparo muito maior, né? Pensando em a criança após o diagnóstico, na realidade, é importante desenvolver, estar atenta a essas habilidades dela, independente da parte socioeconômica. Por exemplo, a criança com inteligência corporal sinestésica mais desenvolvida, né? Ela tem um espaço onde ela possa desenvolver ainda mais essa inteligência, a criança com síndrome de Down. Então, a criança, ela com a parte sinestésica desenvolvida, ela é extremamente sinestésica. Ela precisa de, geralmente, dramatizar, teatros, movimentos. Então, não necessariamente ter condições financeiras para isso, né? Basta a família ter conhecimento e estimular. Então, essas habilidades, segundo Gardner, né, que eu já até comentei, por exemplo, essas crianças com síndrome de Down geralmente têm essas inteligências mais desenvolvidas, a sinestésica, a intrapessoal e a naturalista. Então, a naturalista também, ela, na realidade, é a criança que tem mais acesso à natureza, oportunidade de interagir com animais, instrumentos, né, para investigar
toda essa natureza. Então, tudo isso aí ajuda no desenvolvimento, né? Então, a intrapessoal, da mesma forma, eles precisam de lugares, né? Mas de mais tempo sozinhos, para desenvolver as suas habilidades também. Então, se precisa, por exemplo, é necessário para que a criança possa desenvolver ainda mais uma equipe multidisciplinar, o qual muitas vezes a família tem dificuldade a ter acesso a essas equipes do governo, né, que possam realmente fazer a inserção dessas crianças. Doutora Lívia Borges, já irmos para o nosso final, infelizmente devido ao tempo, mas como ficam os pais nesse caso de crianças com Down? Como ficam as demandas? Como fazer um equilíbrio até emocional para poder administrar a própria vida e também ter uma criança com Down? Pois é, aí vem o papel importante das associações, porque nas associações há uma troca de experiências, um apoio mútuo e um esclarecimento também sobre direitos, sobre aquilo que não se deve fazer, como infantilizar o filho ou superproteger. Então, como a doutora Marli colocou também, determinadas coisas que você pode fazer em casa, que às vezes a pessoa acha que não está estimulando, e veja que não estamos falando que o pai ou a mãe tenham que ser terapeutas de seus filhos, porque eu sou totalmente contra isso. Isso gera mais estresse, mais cobrança, mais culpa nesses pais, não é isso. Mas eles podem utilizar coisas do cotidiano para estimular as crianças, porque a gente sabe como toda essa questão de estimulação é cara também. Então vem a necessidade do apoio do Estado para as associações também, do apoio do Estado com centros de referência, a importância inclusive dos patrocinadores a essas associações para que a gente possa fazer ações ajudando essa comunidade mais necessitada. Então, ali a gente conversa sobre temas que são extremamente fundamentais para os pais darem um novo direcionamento à postura que às vezes eles estão adotando. Porque a gente sabe que no momento que a criança nasce com um diagnóstico como esse e com, às vezes, uma comorbidade como a cardiopatia, que requer uma intervenção cirúrgica, esses pais focam nisso, na emergência, né? E eles esquecem o próprio relacionamento a dois, às vezes esquecem um ou outro filho que estão ali na família, e a família começa a entrar em colapso. Então, uma associação, ela acaba dando um suporte a isso, com determinadas ações que são feitas, palestras com profissionais, atendimentos, enfim, tudo isso para favorecer essa escuta que ela é necessária para esses pais. É fundamental, isso muda consideravelmente a qualidade de vida dos pais e, consequentemente, das crianças. Agradeço a participação da psicóloga, pedagoga, especialista em neuropsicologia, psicopedagogia, com atuação nos transtornos e distúrbios de aprendizagem, altas habilidades e traumas. Doutora Marli Campos, já começo as despedidas pela senhora, doutora Marli. Muito obrigado e as suas considerações finais. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade também de poder falar, né, com a população, inclusive com as famílias, né, que têm filhos portadores da síndrome de Down. A importância de darmos visibilidade realmente a essas crianças também, que também têm as suas potencialidades e inteligências desenvolvidas. Então é necessário estarmos atentos. Existe um livro muito importante que eu gostaria de citar, que é Inteligência Aprisionada. É um livro da Alice Fernandes, uma psicopedagoga de Buenos Aires, já falecida, e é muito importante a gente ter acesso a esse livro para que possamos realmente conhecer a modalidade de aprendizagem dessas crianças. E tem também Os Idiomas do Aprendente, que é um livro também da mesma autora, Alice Fernandes, que é de extrema importância que os professores tenham conhecimento e acesso, as famílias também acesso a esses livros. Eu gostaria de agradecer a participação e deixar bem claro que nós, profissionais da área, né, da área cognitiva, da área emocional, o quão é importante também a gente desenvolver e estimular essas habilidades emocionais dessas crianças para que evitar que elas sejam prejudicadas, né, por essa parte emocional, inclusive aumentando a resiliência dessas crianças para que elas possam enfrentar as frustrações, né, do cotidiano.
Então, agradeço pela participação. Agradeço também a psicóloga, mãe de uma menina com síndrome de Down, organizadora da fanpage Aos Pais com Amor e diretora da Associação DefDown, a doutora Lívia Borges. Doutora Lívia, muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada, ouvintes. Agora, 11 horas em ponto. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. Teve a apresentação de Sérgio Duarte, produção Luiz Carlos Pinto, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Anderson Arcoverde, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 ou acesse a programação pela internet www.radiojustiça.jus.br. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.